Olá, meus amores, tudo bem? Então, a Bruxa de Salem hoje vem com mais um relato para vocês. O relato que eu venho hoje te contar é do meu amigo Gabriel. Ele gosta muito de acampar, é um aventureiro de trilhas, né? Acampou por vários locais, vários lugares nas nossas regiões aqui. Mas o local que ele acampou em questão, que ele vai contar o relato, foi aqui na Serra, próximo daqui da gente, no caso, né? Que eu moro aqui em Santa Catarina. Na realidade, a Serra do Rio do Rastro. Ele se acampou lá. E isso tudo aconteceu foi lá mesmo. Ele foi, como todo aventureiro, ele tinha muitas histórias, muitas coisas. Num determinado local lá da Serra, né? Que dizem que é a época que é o local onde ficavam os padres jesuítas, que é meio assombrado, meio cabuloso, né? O lugar. Eu já ouvi falar muito disso aí, né? Inclusive meu pai, quando eu era pequena, me contava muitas histórias desse lugar. Meu pai também tentou explorar muitas coisas lá e encontrou até algumas espadas antigas, algumas coisas. Mas o Gabriel foi para dar uma explorada também no lugar. Então ele chegou nesse devido lugar, né? Que tinha um camping já, tudo certinho. E lá ele montou a barraca dele, fez a fogueira, né? Arrumou tudo, ficou mais afastado. Até porque ele queria ficar afastado mesmo, né? Para poder estar investigando e analisando melhor as coisas. Então, quando ele chegou na calada da noite, ele estava fazendo algo para ele comer, ele começou a ouvir ao longe um choro muito, muito triste. Um choro que parecia um choro assim muito triste, uma coisa assim muito lamentada. Será o que podia ser, né? Fico perguntando. Então ele, muito curioso, resolveu seguir pela floresta, né? Era uma floresta muito fechada, muito densa, porque ali na serra é bem fechado mesmo. Eu já cacei muito lá e eu sei o quanto é fechado as matas lá em cima. E ele começou a avançar pela floresta, né? Com a lanterna, indo atrás desse som, desse choro, desse lamento, que até então ele achou muito esquisito. Mas ele foi. As pessoas, quando são assim, curiosas, e elas são desbravadoras, elas vão, elas não têm medo. Eu também sou do tipo assim, curiosa. Eu também iria para saber o que podia ser. Pode ser uma criança, pode ser alguém pedindo socorro, né? E a gente, nesse intuito de querer ajudar, a gente acaba se ferrando sempre. Mas o Gabriel, então, vamos ver se ele teve esse azar, né? Vamos dizer assim. Vamos ver o desfecho da história do Gabriel. Então ele foi. Foi seguindo o choro. E quanto mais ele entrava dentro da floresta, ela mais se fechava, mas também o choro aumentava. E ele, curioso, seguiu. Foi, já era mais ou menos umas 10h30 da noite por aí. Era muito escuro, sabe? Ele só conseguia enxergar mesmo com a lanterna. Não tinha mais nem a luz da lua, assim, sabe? A luz da lua nem estava no ar na noite, né? Aquele dia. Tava uma noite de lua minguante. A lua estava pequena, então ela não fazia muita iluminação. E ele foi seguindo. Chegou num determinado ponto, o Gabriel, ele pegou. Então ele chegou nesse determinado ponto, ele viu que tinha uma cabana, uma casa, mas era uma casinha muito velha, sabe? Uma casa muito antiga, assim, uma coisa muito bem destruída pelo tempo, sabe? No meio do nada. Mas ela tinha uma luz interna e o choro vinha lá de dentro. Então ele foi até a cabana. Quando ele começou a olhar por fora, ele percebeu que não tinha ninguém na cabana. Só havia uma mulher sentada numa cadeira, ela estava de costa, cabelos longos, bem preto, e ela chorava muito. E ele, querendo ajudar ela, né, o que ele fez? Ele entrou na cabana. Entrou na cabana e automaticamente, né, com o intuito de ajudá-la, ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa com ela e se ela precisava de ajuda. Só que quando ela não respondia para ele, ele achou estranho. Aí ele chegou: moça, tá tudo bem contigo? E foi se aproximando. Tu tá precisando de alguma ajuda? Eu vim atrás do teu choro, tu tá chorando muito alto. De repente ela virou para ele. Quando ela virou, ele disse que o olhar dela era um olhar muito negro, um olhar muito obscuro, sabe? Não era um olhar bom.
e ela olhava para ele com um jeito maléfico e chorava mais, e chorava mais. E ele então foi recuando, porque ele ficou com medo, porque ele percebeu que ela era muito branca e que o rosto dela pareciam as veias. As veias do rosto dela eram muito aparentes. Então ele começou a recuar porque ele ficou com muito medo. E quando ele começou a recuar, ela começou a vir para cima dele. Então ele saiu correndo de dentro daquela cabana. E quando ele saiu, ela veio atrás dele como um furacão. Ele disse que nunca viu coisa assim. E ele corria pela mata fora para chegar pedindo ajuda, pedindo socorro. E ela atrás dele igual uma coisa louca, quebrando tudo que vinha pela frente. E ela destruía tudo. E ele corria, 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 tudo que ele tinha de perna. E ela vinha quebrando tudo que tinha pela frente. E ele não parava de correr, e ele disse que viu ali a morte diante dos olhos dele. Porque ele disse que não era uma coisa normal, era uma coisa sobrenatural. Ela era algo muito maléfico. Então ele continuou correndo sem olhar para trás. E ele disse que e ela vinha, ele só sentia aquele frio. E ele corria, 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 e aquilo derrubando atrás dele. Então ele disse que chegou num grupo de campistas, que era perto de onde ele estava. E aí ficou tudo muito claro. Quando clareou, ela parou de correr atrás dele. E ele pediu socorro para esse grupo. O grupo já automaticamente, todos estavam armados. Correram já pela floresta e procuraram aquela mulher, aquele ser, né, sobrenatural que, para eles, o Gabriel estava branco, ele não tinha sangue no rosto quando ele chegou perto dessas pessoas. Então eles procuraram por tudo e não encontraram nada. Só viram tudo quebrado realmente e um caminho devastado, tudo derrubado no chão. Então automaticamente eles acreditaram na história dele. Então esses campistas recolheram tudo que tinha, botaram tudo no carro, pegaram o Gabriel e eles também sumiram daquele lugar. Eles foram até a delegacia mais próxima e registraram uma queixa. A polícia foi pro local, procurou. Nunca encontrou a cabana, nunca encontrou a mulher, nunca encontraram nada. E até hoje o Gabriel fica se perguntando o que foi aquilo que ele enfrentou naquela noite, o que foi aquilo que ele vivenciou, e que mulher era aquela. E desde então ele nunca mais acampou. E também nunca mais quis saber de ajudar ninguém que chora. Diz ele que, daquele dia em diante, assim, a vida dele se transformou num verdadeiro pesadelo, porque ele não consegue mais nem dormir à noite. Cada vez que ele tenta dormir, ele lembra do rosto daquela mulher. Ele lembra de tudo que ele passou naquela mata, naquela floresta, naquela noite. Então, o pavor toma conta dele. Que isso sirva, né, de exemplo para todos nós que gostamos de acampar. Eu sou uma pessoa em questão que amo fazer isso. E que também tem mania de querer ficar ajudando tudo e todos. Para a gente também poder medir aonde a gente vai e o que a gente vai em busca. Porque nem sempre tudo é bom, principalmente quando se trata de noite. Eu espero que vocês tenham gostado do relato do meu amigo Gabriel. Ele é morador de Lauro Miller, no Costão da Serra, aqui em Santa Catarina. E que vocês possam também, né, tá mandando seus relatos, contando as suas histórias, para mim poder também estar dividindo aqui. Olha só, agora eu estou tendo histórias aqui de perto de mim, coisas que eu não conhecia. Então vamos fazer a sua história. O que você viveu virá realidade aqui no meu canal. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de mandar o seu like, Babucha de Salem. E não esqueçam de fazer o comentário. Beijo no coração. Até o próximo relato.